Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que houve queda de 22% no desmatamento da Amazônia. Isso considerando o período que vai entre agosto do ano passado e julho deste ano. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se não fosse essa queda no estado do Amazonas, a fumaça na região seria ainda pior. De acordo com o Instituto, o desmatamento na região amazônica caiu 42% entre janeiro a julho deste ano. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o levantamento ainda mostra que, quando considerando os meses de agosto de 2022 a julho de 2023, a queda passou dos 20%, batendo 22,3%. Segundo uma amostra do PRODES, Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por satélite, o corte de árvores alcançou uma área física de 9.000 quilômetros quadrados, o que foi considerado o menor índice desde 2019. O Ministério do Meio Ambiente disse que essa diminuição no desmatamento deve-se a um trabalho em conjunto que tem sido feito entre governo e autoridades competentes. Se nós conseguíssemos uma redução no cômputo geral de 10%, nós já estaríamos alcançando um grande sucesso. Mas o que nós alcançamos foi uma redução de 22% do desmatamento. A ministra ainda destacou que só no estado do Amazonas a queda do desmatamento foi de 64%. E por trás disso tem uma ação integrada do governo para poder alcançar esse resultado. Eu sei que todo mundo acompanha o problema do estado do Amazonas, mas no estado do Amazonas a queda do desmatamento foi de 64%. Até agora, no governo do presidente Lula, se não fosse essa queda, nós teríamos uma situação incomparavelmente pior. A diminuição se deu pelo aumento de infração aplicado pelo IBAMA na Amazônia. As apreensões aumentaram 61%, os embargos 31% e a destruição de equipamentos 41%. Não são só os autos de infração, as multas, mas sobretudo as ações de embargo, que a gente verifica também um aumento importante, né, nos embargos em 2023, na apreensão de bens dentro de áreas embargadas, destruição de bens, e a gente verifica que esse aumento é expressivo, é um conjunto de ações que refletem também essa queda importante. E sobre o desmatamento na Amazônia, que acabamos de ver na reportagem, o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias afirma que o fenômeno El Niño e a seca histórica na região podem ter consequências no futuro e acabar prejudicando a meta do governo federal. Essa informação foi dada pelo Ministério do Meio Ambiente e baseado em pesquisa feita pelo INPE. Ou seja, de julho de 2022, de agosto de 2022 a julho de 2023, cai em 23%, 22%, portanto em um ano, o desmate. Mas toda notícia frisa também que ele continua muito elevado. Outra informação que está dentro dessa notícia é de que o El Niño, provocando a seca que ainda persiste na região norte do país, ele aguçou, ele aumentou a seca. E nós tivemos aí focos de incêndio entre 1º de janeiro e 31 de outubro, agora deste ano, agora terminando outubro deste ano, nós tivemos 80.000 focos de incêndio na Amazônia. Incêndio que já é feito, que as pessoas realizam, e aquele que foi acrescentado pelo El Niño, que provocou uma seca que há anos não acontece naquele estado, provocada pelo El Niño. Há também um destaque importante. Muitos analistas dizem que o desmate zero do país, que o presidente Lula prometeu para 2030, é difícil de ser feito por causa do Congresso brasileiro. Até lá do exterior, até lá na Europa, nos Estados Unidos, eles estão sabendo que o Congresso brasileiro, pelo menos eles estão dizendo aqui,
Congresso brasileiro dificulta um pouco o desmatamento zero. Por quê? Porque tem a bancada do agronegócio no Congresso e essa bancada é uma bancada expansionista, ou seja, ela quer sempre aumentar os locais de plantação de soja, de milho e de cana-de-açúcar, como se não bastasse os espaços já ocupados que podem ser ocupados no Brasil sem o desmatamento. E de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio do IBGE, os brasileiros estão cada vez mais conectados à internet. A pesquisa ainda trouxe um destaque apontando que 60% dos idosos usam a rede mundial de computadores. Segundo o levantamento, mais de 161 milhões de pessoas de 10 anos de idade ou mais usaram a internet em 2022. Mas o que causou surpresa aos pesquisadores foi o número de usuários idosos, a partir de 60 anos, que estão mais conectados nas redes. No último ano, cerca de 60% do público da maioridade fez o uso da internet, seja para pagar contas, ver filmes, mandar mensagens pelo WhatsApp ou até mesmo para acessar as redes sociais. O levantamento ainda mostrou que em 2016, apenas 1/4 dos idosos faziam o uso da internet e o mesmo só era feito pelo aparelho telefônico ou por computadores. A pesquisa também destacou que o acesso ao mundo cibernético por estudantes das escolas públicas chega na casa dos 89,4%. Nas escolas privadas, o número é ainda maior, ultrapassando os 98%. Os aparelhos mais utilizados para navegar nas redes são celulares, com cerca de 98% dos usuários usando o aparelho, seguido da televisão, com mais de 47%. A amostra ressaltou que o acesso para os consumos variados vai desde entrar em aplicativos de banco para pagar contas, até mesmo a ter acesso a informações e navegar e explorar as redes sociais em alta. Morreu hoje aos 74 anos o diretor de televisão Roberto Manzoni, conhecido como Magrão. O profissional esteve à frente de programas de sucesso como o Domingo Legal, do SBT. O ex-diretor do SBT, Roberto Manzoni, mais conhecido como Magrão, morreu aos 74 anos na madrugada desta sexta-feira. O falecimento foi revelado por alguns amigos do profissional através de postagens nas redes sociais. Roberto Manzoni era diretor de programas e foi responsável por sucessos da televisão brasileira entre as décadas de 1970 e 2000, como Viva a Noite e Domingo Legal. Ele também esteve à frente da reestreia do programa Silvio Santos. O apresentador Celso Portiolli, que foi dirigido por Magrão, lamentou a perda nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada. E daqui a pouco, os celulares de fabricante chinês irão oferecer traduções de chamadas em tempo real. E também na China, ativistas lutam para evitar comércio ilegal de carne de gato. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Fique com a gente.